Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Dando prosseguimento à nossa tarefa, à nossa missão de entrevistar e trazer conhecimento a respeito da indústria nacional aqui no canal para vocês, hoje eu tenho a alegria de trazer um empresário do Rio Grande do Sul que tem uma das melhores soluções de mobilidade urbana disponíveis no mundo hoje. Para aqueles trens que se locomovem em cima de pistas aéreas, né, vias elevadas, chamados Automated People Movers, né, tecnicamente, o Brasil tem uma solução de mobilidade urbana na Aeromóvel. A Aeromóvel Brasil S.A. é uma empresa do Rio Grande do Sul que pertence ao grupo Coester e exatamente quem eu entrevistarei hoje é o Marcos Coester. Ele é CEO da Aeromóvel Brasil e vai explicar para a gente que solução é essa, que tecnologia é essa, como chegamos a desenvolvê-la no Brasil, com encadeamentos produtivos nacionais, tudo isso a gente vai abordar na entrevista. A quem eu agradeço muito pela oportunidade e já disparo aqui a primeira pergunta. Marcos, obrigado aí pela oportunidade de te entrevistar. Como surgiu, qual é a história e como é o desenvolvimento tecnológico dessa solução de mobilidade urbana 100% brasileira? Obrigado. Oi, Fausto, tudo bem? Meus ouvintes do canal, prazer muito grande estar aí com vocês, né? Compartilhar um pouco da experiência, aí, das ideias, aí, das nossas realizações, das dificuldades também, né? Também não são poucas, né, Fausto? Mas olha só, o Grupo Coester é um grupo familiar brasileiro, tá? O meu pai foi o fundador. Esse ano a empresa está justamente completando 60 anos de atividade. Foi fundado então em 1960, né? E o grupo ele traz desde a sua fundação e muito presente no seu DNA a questão do desenvolvimento tecnológico, né? Então o Oscar Coester, aí, que foi o fundador, ele durante 13 anos foi executivo da Varig, né? Chegou a ser diretor de serviços, né, de engenharia da Varig, e teve ali a satisfação, né? Isso são histórias que eu ouvi, né, desde garoto, né? Teve lá a satisfação de trabalhar diretamente com uma grande personalidade executiva brasileira, que foi o Rubem Berta, né, que foi o principal executivo da Varig durante muito tempo, depois faleceu, né? Então também é uma pessoa cujos valores empresariais, os princípios, né, as ideias acabaram sendo assim o primeiro guru aqui do Grupo Coester, né? Claro, tem outros também, né? Mas acabou sendo uma grande referência empresarial, né? O benchmarking, a própria Varig e pela história da empresa também os fornecedores, né? Como a Boeing, né? A Bendix, outros grandes fornecedores dos sistemas de aviônica, que é onde, né, o seu Oscar trabalhava, né? Tá? Então, a empresa começa lá nos anos 60, tá? Nós desenvolvemos provavelmente o que foi o primeiro produto, o primeiro equipamento transistorizado fabricado no Brasil, né, cujo protótipo foi feito em 1958. Né? E isso por quê? Porque justamente o ambiente Varig ele permitia, né, além naturalmente o deslocamento internacional, né, porque a empresa já tinha lá nos anos 50 voos internacionais, né, para Los Angeles, para os Estados Unidos, para Nova York, para a Europa, né, para Frankfurt, né, depois Tóquio, né? Hoje o Brasil não tem mais voo para Tóquio, né, mas a Varig teve, né, e outros destinos importantes, né? Então, essa convivência, primeiro, numa empresa naturalmente, estruturalmente internacional, como foi a Varig, e também uma empresa de alta tecnologia, né? Então, esse ambiente, né, foi muito rico, né, para criar essa fundamentação do Grupo Coester. Então, ainda na Varig, né, nos finais de semana, a empresa desenvolveu esse primeiro intercomunicador transistorizado, que era um equipamento simples, por exemplo, para comunicação dentro da empresa, né, da secretária, com a sala de reuniões, com a portaria, tal, para a empresa, o que hoje, né, são os nossos PABX, né, ou até nem isso mais, hoje já é tudo virtual. Mas, então, esse foi o ponto de partida, tá? Esse produto nos colocou em contato com algumas empresas da construção naval, os estaleiros, tá? E daí foi um passo, né, para que a empresa entrasse nesse segmento e desenvolvesse, aí estamos já nos anos 70, né? Então, para que a empresa desenvolvesse soluções, equipamentos, né, e sistemas para a área de controle, né, sistemas de governo para navios.
Então, nós desenvolvemos aqui, Fausto, no Brasil, né, sistemas completos de navegação e de sistemas de governo, como era o nome, né? Automação é um nome, na época não se falava automação, é sistema de governo. Então, desenvolvemos toda a tecnologia dos sistemas de governo no Brasil, né? Desde do passadiço, ali do controle, até os solenoides lá que acionam o leme do navio, sistemas de radiogoniômetro, medidor de profundidade, né? O ecobatímetro, né? Toda a parte de instrumentação de navios. Esses sistemas foram fornecidos para mais de 300 navios brasileiros, né, nos anos 70, né, já que nós estamos falando aqui de Revolução Industrial. Nos anos 70, o Brasil foi o segundo maior construtor de navios do mundo, né, o segundo maior país depois do Japão. Tá? Hoje, nós desaparecemos aí desse ranking completamente, né, teve ali uma nova tentativa com a construção offshore, mas num outro tempo, né? Mas voltando aí para o histórico da empresa, então nós fizemos esses sistemas, inclusive as 4 primeiras corvetas da Marinha Brasileira, todas foram equipadas com sistemas Coester, né? E sistemas que foram aprovados pela Marinha, né? Prova de mar, e essas corvetas foram descomissionadas agora, faz pouco tempo, uns 4, 5 anos atrás, né? E muito bem, então, só que esse aí foi um mercado que praticamente desapareceu, né? Então, a empresa, neste meio tempo, ali já no início dos anos 90, a construção naval brasileira praticamente naufragou, né? E nós mudamos a estratégia da empresa para um outro produto, né, que era, nesse tempo, um produto secundário, que são equipamentos para automação de válvulas. Tá? Este é o foco hoje da Coester Automação, né, aqui em São Leopoldo, que é o único fabricante brasileiro de atuadores elétricos inteligentes para válvulas e fornece para grandes clientes, né, como a Petrobras, a Sabesp, a Gerdau, a Braskem, né, as grandes empresas brasileiras de celulose, Klabin, né, e equipa, então, válvulas importantes nessa indústria. Tá? O atuador elétrico ele tem uma série de particularidades, é um produto de alta tecnologia, porque ele precisa ter sensores eletrônicos muito precisos, né, para medir, por exemplo, o torque, né, a força que o equipamento está exercendo na abertura e no fechamento dessas válvulas. Tá? E no mundo inteiro a gente tem aí 5 ou 6 empresas que realmente dominam essa tecnologia. Tá? Aí é sempre importante fazer uma referência à Petrobras, porque a Petrobras foi o berço dessa tecnologia, né, foi a primeira empresa brasileira a usar intensivamente automação nas suas válvulas. Tá? Isso teve até um momento dramático ali, que foi aquele acidente na Baía da Guanabara, lá nos anos 90, onde houve... 36, né? Exatamente. Tá? E aquilo ali foi um erro operacional. Tá? Então, a automação dos terminais ela veio como um remédio, né, para aquela falha gravíssima, né, que aconteceu, dramática, né, na Baía da Guanabara. Né? E ali um equipamento fundamental para esses sistemas era justamente o atuador elétrico. Tá? Então, ali na metade dos anos 90, a empresa começou a se reinventar nesse segmento de automação de válvulas, que hoje é o foco, né, a missão da Coester Automação. Então, nós fazemos não só o equipamento, mas todos os serviços ligados às redes industriais, à conexão digital desses equipamentos, e na outra ponta a parte mecânica, né? Porque ele tem que ser mecanicamente acoplado à árvore, então a válvula, né? Então isso aí tem uma série de competências, né, que a gente desenvolve aqui na Coester, a parte de engenharia, serviço, produção, entrega, enfim, né? E o que é importante, né? Esse é um produto 100% com 100% de tecnologia brasileira. Tá? Nós não temos nenhuma dependência tecnológica de nenhum componente. Tá? Então, nós dominamos todo o produto, desde da fundição do alumínio até a programação dos chips. Né? Então, a empresa tem o domínio global deste produto. Bom, e aí, em paralelo, né, tem um projeto, esse que foi a abertura aqui da conversa, que é o projeto do aeromóvel, né, que esse sim é um projeto muito maior, né, do ponto de vista de mercado, de tamanho dos projetos, né, que são os grandes temas aí da mobilidade urbana atuais e que já, né, que são, na verdade, não são problemas novos, mas eles são absolutamente atuais. Né? E combinados, aí sim uma questão um pouco mais moderna, que é a questão da sustentabilidade. Né? Porque toda essa questão do transporte ela tem que estar hoje
dentro de uma lógica de sustentabilidade, de redução de emissões nas cidades, né? Entra um elemento novíssimo agora nisso, Fausto, que é a questão do microplástico, né? Que são esses pequenos resíduos de plástico e de borracha que tem nas cidades, né? E que poluem imensamente as nossas águas, principalmente. Então, a Califórnia, por exemplo, fez um anúncio, fez uma pesquisa na área da Baía de São Francisco, né? Então, eles estudaram a poluição no fundo da Baía de São Francisco, nos peixes, no solo, etc., né? E concluíram ali que a presença do microplástico hoje no ambiente, tá? As pessoas, em média, elas consomem o equivalente a um cartão de crédito, né, por semana em microplásticos. Isso a gente toma na água, nos alimentos, né? Então é muito significativo. Né? E também neste estudo feito pela Universidade da Califórnia, lá na Baía de São Francisco, né, se verificou que a maior parte desses resíduos vem dos pneus, né, que são os resíduos de pneus, né, e aí não é difícil de entender a lógica disso, né, porque toda vez que a gente vai numa loja, compra um pneu novo, tá, esse pneu novo ele tem muito mais borracha que o pneu antigo, tá, o pneu gasto, né, o pneu careca. Aonde foi parar a borracha do pneu careca? Né, ela está nas ruas, né, ela ficou na rua, fica no asfalto, ela é levada pela chuva e ela polui, né, né, no fim das contas, ela segue o fluxo principalmente das águas pluviais, né, e polui por onde ela passa. Né? Então, esses são temas muito atuais, né, da sustentabilidade. Bom, o aeromóvel, então, ele vem de uma base, né, porque, da onde é que vem a ideia do aeromóvel? Né? Primeiro, voltamos lá para a Varig, né, Rubem Berta. Rubem Berta ele foi o responsável por uma grande revolução no Brasil, onde o Brasil jogou um jogo de primeira divisão, tá, que foi a transição da aviação a hélice para a aviação a jato. E a Varig foi uma empresa líder nisso. A Varig, em 1960, foi responsável pelo voo mais longo do mundo, que era o voo Nova York, Rio de Janeiro, sem escalas. Então, isso aí pouca gente sabe. Tá? A gente tem isso vivido, né, dentro da empresa. Então, a Varig desenvolveu, junto com a Boeing, um avião especial, né, uma versão do Boeing 707, que permitia fazer esse voo, né, de 10 horas e meia sem escalas. Nenhuma outra companhia tinha essa tecnologia antes da Varig. Claro, depois isso foi se popularizando. Hoje, esses voos são de 17, 18 horas, né, são muito mais extensos. Né? Mas o Berta ele tinha uma outra visão, né, de que feita essa transição para o jato, onde os aviões saíram de 400 km por hora para 950 km por hora, o Berta tinha uma visão clara de que a fronteira tecnológica seria esta durante muito tempo. Né? E sempre brincava, né, que, olha, o grande desafio agora não é mais aumentar a velocidade do avião. O grande desafio é como é que a gente chega nos aeroportos, como é que a gente se desloca dentro das cidades. Aí, Fausto, nós estamos voltando lá nos anos 50, né? Isso dá uma ideia do quão visionário era esse homem, né? De já enxergar esses grandes nós da mobilidade urbana que é totalmente contemporâneo hoje. Né? Isso foi uma espoleta, lá, o estopim de uma pesquisa. A pesquisa que levou ao desenvolvimento da tecnologia do aeromóvel. Né? Então, outras referências importantes vieram, por exemplo, né, nesse contexto lá dos anos 50, anos 60, né, começaram a aparecer os primeiros monotrilhos no mundo. Né? O grande visionário do monotrilho foi o Walt Disney. Né? Então, o Walt Disney colocou nos seus parques, né, o transporte do futuro, né, que eram os monotrilhos. Né? Então, lá no primeiro monotrilho dos Estados Unidos foi dentro da Disney World, lá na Califórnia, inaugurado em 1960 também. Depois, Tóquio fez os primeiros monotrilhos dentro da cidade, já para uso urbano, em 1964. Né? Todo esse movimento estava sendo observado, né, pelo cientista Oscar Koester para, que solução técnica se pode ter melhor, né? Como se pode melhorar a solução técnica de mobilidade dentro das cidades. Então, o processo de desenvolvimento do aeromóvel, né, embora ele seja uma ideia absolutamente genuína, né, e original, ele não foi assim um coelho da cartola. Ele foi um processo científico, né, de física e engenharia.
Onde estão as questões ligadas à eficiência energética? Onde estão as questões ligadas ao sistema ter capacidade, por exemplo, de fazer curvas e aclives, né, e ser instalado dentro da cidade? Então, a partir daquela provocação lá do Berta, começou um processo de investigar um sistema que fosse em via segregada, porque ele tem controle do tempo, né? Para isso, a via elevada já começou a despontar ali por essas questões da Disney, de Tóquio, etc. Assim, o futuro é elevado, né? E depois, muito forte, a questão energética. Tá? Então, o aeromóvel ele tem uma base de eficiência energética total. Então, qual foi o processo lógico disso, né? Nós precisamos de um sistema elevado, mas que seja muito leve. Tá? Que ele não, porque o grande problema das pontes, né? A tecnologia de ponte já existe há muito tempo. Né? Só que, construir uma ponte dentro da cidade não é uma solução, é um problema. Então, o desafio do aeromóvel foi justamente reduzir a dimensão disso e fazer esse veículo, esse carro, o mais leve possível. Para fazer isso, a primeira providência seria não ter motores e transmissões e combustível a bordo. Então, esse veículo teria que ser movido por uma força externa. Né? E esse desenvolvimento, essa pesquisa, levou ao sistema de propulsão pneumática, que, na verdade, é muito simples. Né? O aeromóvel ele pode ser entendido, por exemplo, como um barco à vela invertido, né? Que ele é empurrado pelo vento, que é uma energia externa. Só que esse vento, no caso, essa pressão de ar, ela é produzida e controlada mecanicamente através de ventiladores industriais, através de compressores. Tá? Esse é o fundamento do aeromóvel. Então, toda essa lógica da propulsão pneumática, ela tem apenas um objetivo: tornar o veículo muito leve. Né? Por isso que foi feito. Né? Ela não é um princípio em si. Ela é a forma de ter um veículo leve sobre uma estrutura leve. E daí derivam todas as vantagens técnicas e econômicas do aeromóvel. Então, essa é rapidamente a história, Fausto. Tá? E isso se mostrou uma ideia inédita. Né? Esse sistema ele foi prototipado a primeira vez em 1977, né, para um pequeno veículo, né, uma pequena vagoneta para um passageiro. Tá? E isso, um advogado de patentes, que era um conhecido, ele fez uma investigação mundial e disse: olha, aparentemente isso aqui é inédito, acho que ninguém usou, né, no passado esse tipo de conceito. Havia, no final do século XIX, na Inglaterra, né, uma coisa chamada trens atmosféricos, que eram trens tradicionais, locomotivas, né, só que eles colocavam um tubo de aço entre os trilhos, né, e pressurizavam esse trilho, né, também tinha esse conceito da força externa. Tá? Mas não tinha o conceito da via elevada, né, do tubo ser ao mesmo tempo a viga e o meio de propulsão. Tá? Então, tanto é verdade que a primeira patente do conceito aeromóvel veio da Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país a conceder a patente, depois veio a americana, brasileira, alemã. Né? Esse conceito ele foi patenteado em 6 países, né? Japão, Alemanha, França, Inglaterra, Brasil e Estados Unidos. Então, houve uma proteção intelectual importante, né, que segue até hoje. Nós temos 34 patentes na tecnologia, né? Desde a primeira até as mais recentes, que são muito novas, agora do ano passado. Né? Então, tem uma história aí de 34 patentes, né, que protegem a tecnologia. Né? E hoje, mais do que nunca, o aeromóvel ele se encaixa em todas as mega tendências das grandes cidades, que são essencialmente assim, a questão das cidades elétricas. As cidades elas estão rapidamente andando para se tornarem mais elétricas. Né? Existe essa questão do balanço de carbono, que muitas cidades, principalmente na Europa, já estão assumindo compromissos, né? Copenhague, Berlim, Paris. Né? O que é o balanço de carbono? Né? O total de CO2 emitido dentro da cidade ou consumido, mesmo que seja em forma de energia elétrica, ele tem que ter um balanço zero. Né? A cidade não pode emitir CO2. Ela tem que ter arborização e compensações, né, que levem a esse equilíbrio.
Então, esse tipo de tecnologia leva, né, a essa mega tendência aí das cidades elétricas. Depois a gente tem a questão das aglomerações, o mundo está ficando cada vez mais urbanizado. O Brasil já é um país muito urbano, né? Nós temos 80% da população já nas cidades, né, vivendo nas cidades no Brasil. E essa questão da falta do planejamento. As nossas cidades elas cresceram muito, né, e não têm sistemas eficientes de mobilidade. Então, tu precisa de tecnologias hoje que sejam econômicas, que sejam viáveis economicamente, mas que também possam ser inseridas nas cidades com alguma facilidade. Tá? Não é mais possível fazer desapropriações em larga escala para construir novos alargamentos e tal. Isso hoje é completamente inviável. Né? Então, o sistema tem que ser flexível para ser inserido na cidade. O aeromóvel também atende a esse requisito, né? Até por ser um sistema modular, construído fora da cidade, depois no canteiro, né? Depois as peças são montadas, né, rapidamente dentro da cidade. Então, o trauma urbano é menor. Tá? E uma outra mega tendência que eu destacaria é a lógica da cidade para as pessoas. Né? Isso sim é uma coisa extremamente moderna, né, que a gente está vendo aí com a micromobilidade, com os patinetes, com as bicicletas, com as áreas para ciclistas. Agora, com a Covid, né, as grandes cidades europeias elas estão encontrando as soluções justamente na superfície e dando mais espaço para o pedestre, para as bicicletas e para os modais aí de micromobilidade. Então, o que é interessante é isso, Fausto, é que apesar de não ter sido uma tecnologia assim que teve uma implementação em larga escala, assim como outras tecnologias, como o monotrilho, também isso veio crescendo devagar. Né? E agora parece que é o momento para essas tecnologias elevadas, que incluem, né, o aeromóvel, que é uma das tecnologias que tem hoje 2 linhas assim, absolutamente testadas e comprovadas. Né? Ô, Marcos, assim, acho que você fez um compêndio de todas essas qualidades, né, e a conexão com a história do aeromóvel proveniente lá da conexão do seu pai com o Rubem Berta, lá na Varig, é sensacional para demonstrar assim, um pouco da nossa saga industrial no Brasil. Para o espectador poder compreender bem, o aeromóvel, vou tentar dar uma explicação técnica bem resumida aqui, ele se transporta em via elevada, mas a diferença é que a viga, né, sobre a qual essa via, os tabuleiros, né, do trilho são apoiados, né, as vigas são poucas, né, tem espaços internos por onde, né, é transmitido o ar comprimido que vai através proveniente dos ventiladores que estão na base, né, ou nas estações, também podem estar nas estações. Esse ar, então, é transmitido ao tabuleiro de trilhos através dos vazios, né, nos pilares de concreto pré-moldado da estrutura da via elevada. E, portanto, isso permite ao aeromóvel a utilização das rodas de aço. As rodas de aço, portanto, né, ao usar rodas de aço, não se usam os pneus. E ao prescindir do pneu para usar roda de aço, evidentemente, então, não se tem o desgaste, não se inclui mais pneu na mobilidade urbana, né, se reduz o número de pneus. Então, essa é a vantagem aí que o Marcos comentava a respeito dos pneus. Uma última coisa que eu gostaria de comentar é que muito interessante a tecnologia do aeromóvel é que, como as rodas, né, são as rodas de aço, né, são de propulsão pneumática, não precisam ter eixo, porque não existe motor fazendo transmissão de energia dentro do veículo. Ou seja, as rodas têm independência de movimento, o que facilita com que o aeromóvel consiga fazer raios de giro muito mais fechados, né, o que, logicamente, permite à engenharia da via elevada, né, fazer todo um percurso que é menos traumático, no sentido de abrir espaços, né, dentro das cidades. E, portanto, então, ele se adequa bem tanto a essa aplicação do aeroporto centro urbano, como na própria mobilidade de bairro a bairro ou bairro-centro nas cidades contemporâneas. Entretanto, Marcos, e aí já vai a segunda pergunta, né? A implementação do aeromóvel até hoje, mesmo com todas as suas qualidades, é restrita à cidade de Porto Alegre e à cidade de Jakarta, na Indonésia, né? O que é, inclusive, muito curioso, se você quiser nos iluminar por que Jakarta, né? Seria uma história interessante de descobrir. Agora, a grande questão sendo uma tecnologia nacional tão bacana, né, tão inovadora, a única no mundo, patenteada em vários países, de propulsão pneumática, né, para locomoção de um veículo sobre trilhos, né, de via elevada. Por que essa implementação ainda restrita, né, ainda lenta? Por que
o governo brasileiro, ou as agências de exportação brasileiras, ou quem quer que seja, na sua opinião, não fazem um esforço maior de implementar, né, essa tecnologia brasileira e nos tornarmos aí, quem sabe, até um campeão, né, mundial da propulsão pneumática para a mobilidade urbana? Essa questão do apoio governamental é muito importante, né, Fausto? Assim, quer dizer, nenhum país do mundo chegou a um estado de desenvolvimento avançado, né, proporcionando a qualidade de vida, riqueza, sem que ele tivesse uma estratégia robusta por trás disso, né? Então, mesmo o discurso, esse super neoliberal, né, esse é um discurso de países que já chegaram lá. Só que nenhum país chegou lá através de movimentos espontâneos. Tá? Isso aí é fato. É só estudar um pouco. Né? Quer dizer, nem os Estados Unidos, né, que são, né, o farol da liberdade econômica no mundo, né, e é importante isso, né, acho que são valores válidos, importantes e que realmente levam à produtividade, né, e à eficiência. Né? Mas os Estados Unidos não chegaram lá pelo mérito do acaso. Né? Ele foi um país que teve muita estratégia de país, né? E a principal estratégia começou na Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, o país que entra numa guerra, né, entra com estratégia, né? E a partir dali se teve assim, um grande processo aí de dominância mundial americana que está muito baseado, inclusive, por exemplo, se a gente pega assim, os Estados Unidos não é um estado fraco? Não é, né? Os Estados Unidos é o estado mais poderoso do mundo, né? É o sistema militar mais poderoso do mundo. Isso é o Estado americano, isso não é a iniciativa privada, né? E isso dá muita força ao dólar, né? A influência internacional dos Estados Unidos, né? Que às vezes é questionável, às vezes é meritória, obviamente, como em qualquer outro país, né? Tá? Então, assim, essa questão do apoio é fundamental e nós tivemos, sim, Fausto, muito apoio do governo brasileiro em várias etapas. Tá? O grande drama do Brasil é a descontinuidade, né? Vamos dizer assim, o selo partidário, muitas vezes, que alguns projetos acabam recebendo. Então, pô, isso não é novidade nenhuma, né? Quer dizer, determinado governante ele interrompe um projeto, né, por ser mérito do governo passado, né? Então isso é absolutamente improdutivo, né? Independente de qual bandeira está trocando, né? Então assim nós tivemos muito apoio, né, de vários governos lá desde os anos 70, né, nas etapas. A Marinha foi um grande cliente aqui da Coester, né? A Petrobras foi extremamente importante na formação da empresa, né, nas suas políticas de desenvolvimento de fornecedores, tá? E nisso nunca teve favorecimento, assim, de tem que ser nacional. Nos anos 70 é verdade, né? Ali teve uma reserva, né, um mercado fechado de desenvolvimento industrial radical, né? Mas depois disso nós tivemos lógicas e ferramentas muito inteligentes aí também, né? Da própria Petrobras, a FINEP, foi um grande parceiro aqui da empresa, né? O Ministério dos Transportes, né? A linha que foi construída, por exemplo, o aeromóvel no gasômetro, que é a primeira linha de alta capacidade, o primeiro protótipo de alta capacidade, foi um negócio totalmente apoiado pelo governo federal brasileiro, né? Como uma ideia de mobilidade justamente para ser aplicada no mundo todo. Né? Tanto é verdade que isso gerou a linha da Indonésia, que é uma réplica da linha de Porto Alegre. E aí a tua pergunta, como é que nós vamos parar na Indonésia? Né? Então é uma coisa assim curiosa. Até eu fiz esses dias participei aqui de um curso de pós-MBA, né? Na Unicinos, que eles estudaram, né? O pessoal estudou aquele case que é a maior obra brasileira no Sudeste Asiático, até hoje, né? Isso foi em 89. E a história ali ela foi até interessante, porque veio ao Brasil aqui um consultor, né, um técnico, um especialista do Banco Mundial, veio para um evento no Rio de Janeiro, tá? Isso foi ali meados dos anos 80, né, e tinha ouvido falar, um cara especialista em transporte, conhecia todo o sistema de transporte do mundo, e tinha ouvido falar que no Brasil tinha lá uma tecnologia pneumática, ele queria saber o que era isso. Né? Então ele veio a Porto Alegre, né, até um pouco cético, o nome desse cidadão é Lee Rogers, né, falecido agora há uns 3 anos atrás, uma pessoa excepcional, né, personalidade humana assim fantástica, né? E ele veio a Porto Alegre, conheceu o sistema, né?
e cético, pô, mas como é que é esse negócio, a ar e tal, né? Então, quando ele percebeu essa vantagem lógica do aeromóvel, né? essa física por trás do aeromóvel, essa lógica da leveza, da eficiência energética e que funciona, né? Que tem muito desempenho, aliás, né? Isso aí ficou gravado, ele falou, Oscar, that's it. Né? Quer dizer, pô, isso aqui matou a pau, isso aqui é a tecnologia do futuro, né? E com isso ele propôs, então, essa tecnologia para a Indonésia, foi construída a linha lá, né, muito rapidamente, funcionou durante 30 anos, ininterruptamente, privado lá o sistema, né? E claro, aí tem todas as questões, agora por que não tem no mundo inteiro? Aí eu te devolvo a pergunta, em que lugares do mundo nós temos sistemas elevados dentro da mobilidade urbana? Olha, a gente conta nos dedos de uma mão, tá? Tem talvez ali Miami, né? Sydney, na Austrália, tentou fazer um sistema de monotrilhos dentro da cidade, acabou desistindo, né, pelo barulho, né, que o sistema trazia para a cidade e tal. Então, são tempos diferentes. Né? Hoje, por exemplo, várias empresas chinesas estão investindo pesadamente em monotrilho. São Paulo está fazendo um monotrilho, né? Las Vegas tem um monotrilho. Né? Então, essas soluções elevadas, né, fora aeroportos, onde isso já é um produto tradicional, mas para uso dentro das cidades, é uma tecnologia realmente ainda muito nova. E ela tem muito essa discussão do urbanismo. Tá? Não, mas o troço elevado, tem interferência arquitetônica, todo esse tipo de discussão. Tá? Agora entrou um elemento, né, que eu mencionei antes, entrou um elemento importantíssimo que está trazendo, vamos dizer assim, para o meio do campo essa discussão, que é a valorização do pedestre. Então, uma cidade que quer devolver as ruas e avenidas para o seu cidadão, para o seu pedestre, para o ciclista, né, ele tem que tirar os carros de circulação. Como é que ele faz isso? Então, ele põe isso no elevado, põe isso no subterrâneo. Né? E por conta desta mega tendência, é que várias cidades estão agora avaliando sistemas em via elevada, né, porque ela realmente devolve esse grande patrimônio que é o nível do solo. Claro, aí a gente tem as cidades europeias, por exemplo, que tem uma tradição já de mais de 100 anos, né, dos seus sistemas em trilhos dentro da cidade. Agora, não é simples construir um sistema de trilho dentro de uma cidade se essa cidade não foi planejada para isso. Né? O metrô de Londres, por exemplo, ele começou a ser construído em 1850, ou antes, 1830, eu acho. Quer dizer, é um projeto que tem 150 anos, né? Então a cidade que tem trilhos, ela tem que se preparar, ela tem que planejar isso. Não é fácil fazer um sistema de trilhos dentro da cidade. Então essa é uma das questões, Fausto. Assim, as barreiras para o uso dessas tecnologias, elas existem, né? E claro que é muito mais fácil colocar lá um ônibus, né, que usa uma rua que já existia. Óbvio que isso é uma solução muito mais fácil de implementar, né? Tá? Então, agora, o planejamento das cidades hoje caminha rapidamente para soluções sustentáveis, soluções de alta qualidade, soluções automatizadas, né? Que esses sistemas têm que se comportar essencialmente como um elevador de um prédio, né? Quer dizer, o cara entra lá, leva do destino A para o B de forma elétrica, sustentável, muito rápida, né? Então, acho que esse é um pouquinho desse contexto aí, né? Da Indonésia. Eu acho que tentei responder aqui, né? Quer dizer, por que a gente foi parar na Indonésia, né? Assim, as questões de inserção dessa tecnologia no mundo todo. E eu vou te dizer assim, hoje nós temos mais de... considerando esse novíssimo cenário, que é um cenário de 5, 10 anos para cá, né, que é da cidade elétrica, do pedestre, da mobilidade, o final do ciclo do automóvel, né? Isso é uma realidade, né? Agora o Covid, eu acho que deu uma sobrevida, né? Porque o carro voltou a ser uma solução boa, né? Mas assim, nós estamos vivendo o final da era do automóvel, né? E para isso acontecer, tu tem que ter alternativas de mobilidade, né? Então, acho que o momento ele é muito interessante para nós aí dentro desse ciclo, né? E certamente o aeromóvel ele é uma tecnologia que vai ter agora ele vai pipocar em vários lugares, né? Hoje nós temos projetos na Nova Zelândia, por exemplo, em Auckland, né? Na África, né? Tem enormes problemas de mobilidade, né? E nunca teve nada, nem carro funciona direito nas caóticas metrópoles africanas, né?
aqui na América Latina, né, algumas cidades conseguiram fazer metrô, né, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, mas muito pequenos os metrôs, né, então isso tem que expandir. Outros casos na América Latina já mais de destaque, Medellín, né, tem um sistema integrado de metrô com teleféricos, com outros sistemas, né? Então a evolução da mobilidade é grande. Agora são projetos complexos, isso aí não dá para subestimar, né? O Marcos, muito interessante tudo que você está contando. Realmente nos faz pensar uma série de coisas. E, evidentemente, o aeromóvel vai ser uma das soluções, né? Assim, eu até te comento que, como eu cubro, né, como jornalista, muitas indústrias diferentes, surgiu, né, de uns poucos anos para cá, uma expressão que acho que se coaduna muito bem com o que você diz, que é a eletromobilidade, né? Uma expressão que várias grandes empresas que têm soluções aí, estão ofertando algumas coisas, trazem, né, a palavra eletromobilidade, né, como indicativo de futuro. Agora, eu queria te perguntar uma pergunta mais genérica a respeito de indústria no Brasil, porque você, por família, né, por ter, né, toda a sua vida dedicada às empresas aí do Grupo Coester, na sua família, vive na indústria e vive da indústria, né? Portanto, imagino que você deva dar muita importância à indústria. No entanto, o Brasil vem perdendo capacidade industrial e, com isso, perdendo potencialidades tecnológicas, perdendo potencialidades de mercado, né? Ou seja, vem vivendo uma desindustrialização muito acelerada, muito precoce para os níveis de renda do Brasil, né? Deveria estar expandindo as capacidades industriais e está reduzindo aceleradamente. Como você vê esse momento, assim, você que está dentro da indústria, vive disso, gostaria naturalmente de que isso, né, aumentasse, progredisse? Como você percebe esse momento aí da história do Brasil? Ele é difícil, viu, Fausto? Assim, até porque a gente tem vamos dizer assim, uma liderança, essa classe média alta brasileira, né? Que adora ir a Orlando e a Paris, tá? E Nova York, Singapura, né? Seja onde for, né? E na verdade ela não consegue desenvolver na sua casa, nas suas cidades, o que fez com que esses lugares se tornassem tão interessantes, tão legais, né? Pô, quem é que não gosta de ir a Paris e ver aquela pujança, né, onde as pessoas têm bom padrão de vida, têm bom transporte, né, têm boa alimentação, né? Quer dizer, o que a gente chama de países ricos, né? Agora, o que muitas vezes a gente não percebe é que a sociedade rica, né, a qualidade de vida, e rico não significa ostentação, carro de luxo, né? Rico significa ter uma cidade segura, boa, confortável, né? Bons empregos para todos, né? Bons empregos, boa distribuição de renda, né? Quer dizer, boa qualidade de vida. Não estou falando de bens materiais ostensivos, né? Então, qualidade de vida, conhecimento e inovação tecnológica e desenvolvimento econômico, tá? Essas três coisas são pás de uma mesma hélice, tá? Essas coisas não acontecem separadas, tá? Então, em nenhum lugar do mundo você tem qualidade de vida boa e por trás daquilo ali não tem um sistema de educação e de conhecimento e de tecnologia e um sistema produtivo e econômico consistente. Então, economia, conhecimento e qualidade de vida é o mesmo assunto, né? Essas coisas não acontecem separadamente. Por isso que muitos brasileiros têm as suas fábricas no Brasil e moram em Orlando, né? Porque lá tem a qualidade de vida, né, e a forma de ganhar dinheiro aqui no Brasil, né? O que é lamentável, né? Porque, na verdade, eu acho que nós, brasileiros, principalmente os empresários, né, que têm uma obrigação social com o país, nós temos que transformar as nossas cidades, os nossos estados, o nosso país num lugar digno, né? E isso só vai acontecer se a gente tiver equilíbrio entre essas forças aí e essas questões que, no fundo, reflete socialmente, né? Quer dizer, a geração de emprego. Então, eu vejo muito na indústria essa discussão de salário mínimo, né? Eu acho que a sociedade que está discutindo se o salário mínimo de R$1.000 ou R$1.100 faz diferença para você ser competitivo como empresa, como região, você já perdeu, você está fora, tá? Essa é uma discussão, tá, de perdedor, né? Quer dizer, não é por aí que não é isso que está em questão mais,
para o desenvolvimento da riqueza. A riqueza está na tecnologia, aonde está a sede das empresas. Por isso que é importante, por isso que essa brincadeira do cara vai morar em Orlando, tá? Isso é muito grave, tá? Porque o mais importante de uma empresa é onde está a sede dessa empresa, onde é que estão as cabeças, onde estão onde está o conhecimento, onde estão os salários, né? Onde é que as pessoas estão gastando seu dinheiro. Tá? Isso gera um ciclo econômico virtuoso e distribui a renda, que traz qualidade de vida, traz segurança pública, traz boas escolas. Tá? Isso é um processo virtuoso. Tá? E o Brasil não conseguiu engrenar esse negócio ainda. Nós não conseguimos nos livrar desse ciclo da miséria, tá? Porque se tu não educar a população e não tiver gente qualificada, nós não vamos chegar em lugar nenhum, né? Quer dizer, a gente tem que olhar para a geopolítica, o que os outros países estão fazendo, né? O que a Coreia fez, que é vamos dizer assim, um dos países desenvolvidos, talvez o último a entrar nesse clube, né, dos países desenvolvidos, né? A Coreia investiu pesadamente em educação, tá? Investiu pesadamente em ter cadeias produtivas nacionais, né? Criou empresas como a LG, como a Hyundai, Samsung. A Samsung, né? Empresas líderes mundiais. E, claro, aquilo ali, e aí o asiático faz bem isso, né? Que é essa empresa apoiada por governo, né? Todos os países asiáticos fazem isso muito bem. O Japão fez isso, a China faz isso, a Coreia fez isso, né? Eles têm uma associação, né, muito bem sucedida, que são aqueles chaebols, né? Que são empresas paraestatais, né? O Ocidente talvez não tenha feito isso tão bem, né? O Brasil tentou, algumas coisas deram errado, né? Mas na Europa isso também era mais comum, né? As grandes empresas terem um apoio oficial maior. Tá? E hoje a gente vê isso através, por exemplo, de financiamento. Né? Na Itália ou na Alemanha, né, o cara, para fazer um investimento na fábrica, por exemplo, para modernizar a tua fábrica com equipamentos ali para chegar lá na chamada indústria 4.0, tu tem altas subvenções dos bancos oficiais, inclusive com juro negativo. Né? Então, o cara moderniza a fábrica, vai ter uma fábrica competitiva, a mais competitiva em nível internacional, né? E o governo está subvencionando isso, está estimulando esse negócio. Aqui no Brasil, qualquer coisa já é bolsa empresário, não sei o quê, sacanagem, etc. Então, a gente não dá o devido valor para a indústria. E essa tua pergunta é muito importante. Quer dizer, o Brasil ele tá deteriorando a sua indústria, né, que é aonde se faz esse conhecimento virar economia, virar riqueza. Né? Claro que a gente tem que melhorar a forma de aumentar, ampliar, entrar na economia digital, né? Quer dizer, o desafio o alvo é móvel, ele vai ficando mais difícil, né? E a gente não consegue nem ganhar o primeiro, né? A terceira divisão, a primeira divisão já está lá na frente, né? Então é muito complexo isso. Agora, a importância e o reforço à indústria brasileira é uma peça importantíssima nisso, né? Porque aí tem uma outra coisa que a gente analisa às vezes nos grupos empresariais, Fausto. Por exemplo, a indústria é um grande arrecadador de impostos, tá? O agronegócio, que é importante, eu não estou desacreditando, não estou minimizando a importância do agronegócio, mas o agronegócio, tá, que abre canais econômicos internacionais importantes para o Brasil, mas o agronegócio, assim, ele emprega muito pouca gente, tá, e ele paga muito pouco imposto. Né? Então, nesse aspecto de geração de emprego e de geração de impostos, essa carga está toda na indústria, e nós estamos matando a nossa indústria. Né? Então, isso é uma coisa... Né, contraditória, né? Essa conta virá em algum momento. Tá claro que tem a indústria associada ao agronegócio, né, que são a indústria de máquinas, de alimentos, etc., né, que já é uma parte da indústria que está ligada ao agronegócio e que é importante esse fechamento dessas cadeias mais longas. Tá? Então, eu acho que a situação da indústria brasileira não é boa, ela é maltratada, ela paga. Ela é como é que se diz, esmagada, né, com uma carga tributária absurda, e aí ela não é competitiva. Isso todo mundo sabe, né, que o governo sabe, os empresários sabem que a competitividade baixa da indústria brasileira, ela está ligada a essa questão da infraestrutura, não tem nada a ver com a capacidade gerencial ou tecnológica dessas empresas. Né? Então, isso é um negócio urgente. Né?
Quer dizer, se a gente quiser jogar o jogo internacional, tá? Uma multinacional, quando ela vai colocar num país um hub, por exemplo, para fabricar um determinado componente, aí eu não estou nem falando de empresas de capital nacional, mas né, o Brasil ele não tem uma condição competitiva excelente, né? Tem em algumas áreas. Né? Pô, se eu vou fabricar algum derivado de soja, óbvio que o Brasil vai ter, né, vai ter vantagens, mas a gente tem coisas absurdas, como, por exemplo, o aço na Alemanha, ele custa 30% mais barato que o aço no Brasil. Como é possível uma coisa dessas? Né? Quer dizer, nós temos a matéria-prima aqui, o minério de ferro, nós temos energia relativamente barata, que é de fonte renovável, tá? Nós temos pouca despesa, né, com questão de aquecimento de casas, etc. Quer dizer, nós temos uma infraestrutura teoricamente mais competitiva por ser um país tropical, e o aço na Alemanha é 30% mais barato. Como é que pode? Né? Então, alguma coisa está errada, né? Muito bem. Marcos Coester, poxa, é uma pena ter que terminar essa entrevista, né, que já ficou um pouco longa, mas é de uma lucidez impressionante, assim, gostei muito de como você entabulou seus argumentos, as suas narrativas de uma maneira assim, muito clara, objetiva, e eu quero te agradecer demais por essa entrevista. Realmente foi uma contribuição aqui à nossa discussão. Deixo aberto para quando você quiser retornar aqui ao canal Revolução Industrial Brasileira, que eu faça, porque foi muito bacana essa experiência. E, claro, além de te agradecer, quero deixar aberto para você fazer uma consideração final, né, se você quiser. Fausto, eu acho que é importante, primeiro, assim, que as pessoas preocupadas com isso debatam, né, porque eu acho que o debate ele sempre vai nos fazer crescer, né, essa troca de ideias, de informações, né, esses conceitos que eu trouxe aqui, eles estão sempre... Eu sou uma pessoa muito prática, né, então isso está muito baseado na observação do que aconteceu, principalmente como é que os outros países fizeram. Né? E a gente muitas vezes minimiza essa competição entre países que é real. Tá? A cooperação é uma parte disso, mas antes da cooperação tem a competição. Né? Então, os povos eles estão querendo, né, primeiro resolver os seus próprios problemas. E nessa linha é que eu acho que a gente tem que raciocinar, Fausto. Quer dizer, ninguém vai vir aqui resolver os problemas do Brasil se não forem os brasileiros. Então, esse debate, esse amadurecimento, né, isso dá trabalho, tá? Essas coisas não vão acontecer sozinhas, tá? É duro. Às vezes você tem que trabalhar 5, 10 anos, quem é empresário sabe disso, nenhuma empresa começa a funcionar antes de 3, 4, 5 anos de tentativa dura, né? E muitas vezes de investimentos altos, né? Então, acho que a consideração final é essa. Ninguém vai vir aqui resolver o nosso problema, Fausto. É com a gente mesmo o jogo, né? Muito obrigado aí pelo espaço. É isso aí. Marcos Coester, de uma lucidez tremenda. Quiséramos nós que todos os empresários brasileiros tivessem a lucidez que o Marcos Coester mostrou aqui nessa entrevista. Gente, muito obrigado. Lembre-se, só nós podemos resolver os problemas do Brasil. Ninguém vai vir aqui resolver pela gente. É claro, é evidente, mas muitos se esqueceram disso. Revolução Industrial Brasileira, mais uma vez com vocês. Obrigado, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Gente, obrigado e até uma